Bem, boa noite. Hoje é a nossa última aula síncrona do semestre e nós vamos terminar esse semestre físico-químico experimental com uma simulação de comportamento gasoso. É um experimento um pouquinho diferente, ele vai ficar totalmente virtualizado de certa forma, e aí nós vamos ver a simulação do comportamento gasoso em termos de versão remota. Em geral, as experiências de gases em laboratório, elas são relativamente simples, mas elas precisam de um equipamento às vezes um pouco mais complexo. Você até consegue ver alguma coisa em laboratório de física, mas nós também temos experiência com gases em química. E aí precisa de um ferramental um pouquinho maior, ainda que os princípios sejam básicos, sejam simples. E hoje nós vamos usar um simulador simples em que a gente pode trabalhar com um sistema gasoso ideal e também sistema gasoso real, pelo menos tentando fazer uma fonte com real. Tá? Não é uma coisa, vamos dizer, complicada, mas eu gostaria de relembrar o que vocês já viram em físico-química, um experimental de gases, para a gente ter pelo menos uma base teórica para as perguntas que eu farei no final, que vocês terão que responder no relatório. Então vou relembrar algumas coisas que vocês já sabem. Por exemplo, o gás ideal, as definições básicas, e eu queria começar com a própria definição de o que é um gás. E será que há uma definição de gás, o estado gasoso? Então o que é um gás? Gente, é difícil essa definição, é melhor você evitar definir o que é o estado gasoso em termos de conceito puro e tentar analisar a definição em termos de propriedades e características do estado gasoso. Então é mais fácil você explicitar as propriedades e características do estado gasoso e dizer assim, olha, quem tem essas características se configura algo no estado gasoso. Então, que características seriam essas? As básicas é que um gás é uma matéria no estado simples. O gás ele adquire a forma do recipiente que o contém, o gás ele tem movimento caótico, incessante, o gás ele é caracterizado por uma grande separação entre as moléculas e nos gases há forças intermoleculares fracas. Essas aqui são as propriedades gerais de um gás. Então um gás é isso daqui. O que tiver essas propriedades está no estado gasoso, mas principalmente essas duas últimas propriedades que vocês estão vendo aí em tela, a grande separação entre moléculas e forças intermoleculares fracas. Por quê? Porque as outras você pode encontrar em outros estados da matéria. Por exemplo, matéria em estado simples tem até sólido, matéria em estado sólido que corresponde a essa característica. Um estado que adquire a forma do recipiente que eu contenho, por exemplo, o estado líquido também pode ter isso daqui. Movimento caótico incessante. O estado líquido pode tentar estar dentro também dessa definição, dessa característica, mas grande separação entre as moléculas e forças intermoleculares fracas é algo característico e específico do estado gasoso. Tá? Então, quando nós falamos em estado gasoso, nós estamos sempre pensando em um sistema com moléculas que estão em estado, vamos dizer, de desordem, com grandes forças, com forças intermoleculares fracas e uma grande separação entre as moléculas. É um estado caracterizado pela entropia, o estado de maior entropia dentro dos estados normais, sólido, líquido e gasoso. Há outros estados, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. Então, o que é o gás? O gás é qualquer coisa caracterizada por essas propriedades e especificamente por separação entre as moléculas, grande separação, forças intermoleculares fracas. No estado gasoso, o que você tem, em grande parte, são espaços vazios. Bem, dito isso, a gente pode dizer então que o estado gasoso é um estado, né? E esse estado ele se diferencia dos demais por apresentar especificamente forças intermoleculares muito fracas e em termos de empacotamento, seria algo que vocês estão vendo aí em tela. Nós podemos falar em termos de compressibilidade. Vamos pegar, por exemplo, o estado sólido. O estado sólido é altamente incompressível. Você não tem como comprimi-lo. Claro, estamos falando aqui de pressões ditas normais. Em pressões muito absurdas é possível ter alguma compressão do estado gasoso, mas estamos falando em pressões acima de 2.000, 3.000 atmosferas. Mas em pressões normais,
O estado sólido é incompressível, o estado líquido tem pouca ou nenhuma compressibilidade também, muito semelhante ao estado sólido, mas o estado gasoso, ele tem grandes espaços vazios entre as moléculas. E as forças intermoleculares são muito fracas. Então ele permite uma alta compressão. Você pode comprimir o estado gasoso a valores, algumas grandezas maiores do que o próprio estado que ele se apresenta em termos de volumes altos. No estado líquido, você tem também espaço entre as moléculas, mas você já vai ter uma interação maior, mais forte entre as moléculas desse estado líquido. Ok? E como é que você modela um gás do ponto de vista matemático? Na modelagem matemática, basicamente você tem que ver a partir do modelo mais simples. E o modelo mais simples é o gás ideal. Nós começamos a estudar gás do modelo mais simples e daí nós vamos crescendo. O gás ideal, a equação do Virial, depois a equação de Van der Waals, e aí tem outras, tem pelo menos mais 5 ou 6 modelos de gases que vão ficando cada vez mais complexos. Mas um gás aí tem uma modelagem mais simples em termos do gás ideal, do modelo ideal, e nesse caso você pode descrevê-lo por 4 variáveis. Você tem temperatura, volume, pressão e massa. Então, nesse caso, um gás, vamos pegar um gás real no estado rarefeito, ou seja, com pressão muito próxima de zero, ele pode ser muito bem descrito se você souber a temperatura em que ele se apresenta, o volume que ele ocupa, a pressão que ele exerce sobre o recipiente e a massa ou quantidade de substância que o contém. Então, quando você determina 3 dessas 4 variáveis, a quarta é automaticamente estabelecida. Então, é automaticamente estabelecida. Nós dizemos que são propriedades linearmente independentes, só precisamos de 3, a quarta já está fixada. Então, é uma função de 4 variáveis e a relação dessas 4 variáveis é constante, é um valor constante. Isso aqui é muito interessante. Você pode tentar colocar tudo em função de uma só variável, então a pressão passa a ser função da temperatura, volume e quantidade de matéria. Em alguns livros você vai encontrar a pressão como função somente da temperatura e volume, mas no caso do volume molar. E aí a gente lembra que o volume molar, nesse caso, é dado por V sobre o número de mols, ou seja, a quantidade de massa. Para N igual a 1, isso aqui seria a função temperatura e volume molar. Tá? Se N for diferente de 1, você pode dividir CV pelo N e você vai ter um volume molar. Então, tendo 3, a quarta está automaticamente estabelecida, fixada. E com isso, com essas expressões, você pode modelar satisfatoriamente um comportamento de gases a baixíssimas pressões, que é o que nós chamamos de modelo de gás ideal. Isso aí que não é um gás ideal ainda, mas você pode modelar basicamente as propriedades e prever mais ou menos as propriedades de um gás que se comporta muito semelhante a um gás ideal quando ele está a baixíssimas pressões. E aí você tem que encontrar as relações entre essas 4 variáveis. Bem, o que seria um gás ideal? Estamos falando de um gás ideal já faz um tempinho. O gás ideal, gente, por definição, é um gás que obedece, não importa as condições, em quaisquer condições, a equação de Clapeyron, uma equação de um estado ideal, não é um estado real. Essa é a equação geral dos gases, a equação universal dos gases, mas isso daqui é utilizado para o modelo ideal. Qualquer gás que obedecer perfeitamente isso em quaisquer condições de temperatura, pressão, é um gás ideal. Não importa se está altíssima temperatura, se está altíssima pressão e assim por diante. Se obedecer, é um gás ideal, ok? E aí você tem que entender o seguinte, um gás ideal não é só aquele que considera essa reação, essa equação como aquela que modela esse comportamento. Um gás ideal, dentro do modelo de gás ideal, considera também o seguinte, primeiro, não há força de interações entre as moléculas. Isso aqui já é um caso de um modelo ideal. Você não tem forças interagentes entre as moléculas de gases. Segundo, no modelo ideal, os choques entre as moléculas são perfeitamente elásticos, ou seja, você tem completa aqui a transmissão de momento linear. Ele basicamente é constante, você não perde nem ganha energia
em termos aqui de momento linear, perfeitamente elástico, não há inelasticidade no sistema. O volume molecular, e esse é talvez uma das considerações mais estranhas e mais erradas do modelo ideal, é que a molécula tem volume pontual, ela tem um volume de um ponto. E em geometria a gente sabe que o ponto não tem volume. Ou seja, as partículas no modelo ideal, elas existem, elas ocupam o volume do recipiente, mas essas partículas não têm volume real. O volume dela é pontual, virtual, isso aqui é um problema. Há um erro terrível nesse modelo. E o gás, nesse modelo, ele ocupa total completamente o recipiente que o contém. Aí alguém pode dizer, mas um gás real também não faz isso? Pessoal, não. Um gás real, as moléculas têm volume, elas não têm volume pontual, elas têm volume. E, claro, esse volume é finito, então elas não conseguem ocupar perfeitamente, completamente o recipiente que a contém. Então, não, o volume real é sempre menor que o volume total ideal. Ok? E o movimento é aleatório e incessante de um gás ideal. Não importa a temperatura, não importa a pressão. O movimento sempre é incessante, mas num gás real isso não é verdade, porque se você for diminuindo a temperatura, o movimento até pode ser aleatório, mas ele tende a cessar. Então, essas daqui são as considerações do modelo simples de realidade. E esse modelo é um modelo fantasioso, de certa forma, hipotético, vamos chamar assim, irreal. Ele é tão verdadeiro quanto o Papai Noel em 24 de dezembro. Mas é um modelo que nós usamos como base para poder o quê? Entender os gases e sua complexidade, mas a gente começa sempre do básico e daí a gente vai construindo modelos cada vez mais complexos. Ok? Mas só tomem cuidado, principalmente os alunos de engenharia química, que essa expressão aqui, PV igual a nRT, ela não se aplica a gases do ponto de vista o que? Real. Ok? Então vamos adiante. Gente, vocês devem lembrar lá de Físico-Química 1 que o modelo de gás ideal ele foi elaborado por uma combinação de várias leis empíricas. E essas leis empíricas, ou seja, leis que foram observadas em laboratório, foram feitas a partir de gases em baixas pressões, ou seja, gases reais. E esses gases estavam em recipientes de baixíssima pressão. A gente diz assim que no limite, quando P tende a zero, a relação P sobre T, mantendo o volume constante, é constante. Essa relação PT é sempre constante quando a pressão tende a zero. Quando a pressão tende a zero, o gás passa a se comportar como um gás ideal. Ele é um gás ideal? Não, mas boa parte das suas propriedades emulam um gás ideal. E aí essas leis são essas quatro que vocês estão vendo aqui, a lei de Boyle, que é chamada lei das isotermas, lei de Charles, lei das isobras, lei de Gay-Lussac, a lei das isócoras e o princípio de Avogadro, que é a lei ou o princípio dos volumes correspondentes. Isso aí eu não vou entrar em muitos detalhes, vocês já conhecem, vou apenas relembrar algumas coisas aqui. Por exemplo, na lei de Boyle, lembrando que em temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então você tem aquele gráfico de pressão, volume, e aqui essas curvas são as isotermas, ou seja, nesse caso, pressão é inversamente proporcional ao volume, você diminui o volume, você aumenta a pressão, ou você diminui a pressão e você vai o quê? Aumentando o volume. Isso aqui é uma proporcionalidade. Para ser uma igualdade, você tem que colocar uma constante de proporcionalidade, então o produto PV é igual a constante. Tá? Aqui é interessante que para cada temperatura, uma vez que cada curva desce com uma temperatura constante, nós chamamos essas curvas aqui de isotermas, elas são basicamente um ramo de hipérbole, né, um joelhozinho de certa forma. Quanto maior, no caso, for a temperatura, menos vai ter pronunciado essa curva e mais próximo fica do comportamento ideal do ponto de vista do formato. Ok? Como essa expressão é xy igual a constante, isso aqui é um ramo de hipérbole. Então isso vai dar essa curva aqui que vocês conhecem já lá da lei dos gases. E aí nós temos a lei de Charles, pressão constante agora, nesse caso volume e temperatura são diretamente proporcionais, então a relação de temperatura por volume é igual a uma constante, já transformando numa igualdade. E, claro, você vai ter agora
uma isobra. Cada curva dessa aqui, com uma pressão constante, é considerada chamada de isobra, e a pressão ela vai decrescendo nessa direção aqui. P5 é menor do que P1, ok? Então é uma equação da reta. Nós vamos ter retas aqui. E o interessante da lei de Charles é que foi um experimento de laboratório simples com gases, mas a partir de um experimento de laboratório simples, pensando em propriedade de gás, se chegou a uma constante fundamental universal. E é uma coisa interessante. Por quê? Porque se a pressão é constante, volume e temperatura são proporcionais. Significa dizer o quê? Se eu aumentar a temperatura, aumenta o volume. Se eu diminuir a temperatura, diminui o volume. Ou se eu diminuir o volume, vai diminuir a temperatura. E o que acontece quando eu vou diminuindo o volume? Né? E aí é interessante por quê? Porque você pode pensar num volume nulo. Nesse caso, se você tem aqui a temperatura e tem o volume, você vai diminuindo essa temperatura, você pode extrapolar isso daqui para um ponto quando o volume for zero. E aí chegou-se a uma descoberta interessantíssima, que não importa o gás que você coloque aqui, não importa. Quando você vai diminuindo a temperatura em relação ao volume, seguindo a lei de Charles, todos eles convergem para exatamente o mesmo ponto. Tá? Então, esse ponto é o ponto zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius, e não importa o gás que você use, nada vai passar desse ponto. Ou seja, a Lord Kelvin ele chamou isso aqui de escala absoluta, ele deu o valor para esse ponto, menos 273,15, de zero a absoluto. Então nós temos agora a escala absoluta, onde o zero corresponde ao valor de menos 273,15 graus Celsius. Alguma coisa pode ser mais fria que isso? Não, nós não encontramos nada até hoje que possa burlar esse comportamento aqui predito pela lei de Charles. É interessante, alguém no laboratório brincando com alguma coisa descobre outra impressionante, o que mostra que a ciência está sempre conectada. Por quê? Porque nós estamos estudando a criação como um todo, então todos os fatos da criação estão interconectados. E é muito interessante isso daqui. Ou seja, quando eu diminuo o volume, né, a temperatura aumenta, e assim por diante. Quando aumenta o volume, aumenta a temperatura. Por quê? Porque eu estou mantendo no sistema a pressão sempre o quê? Constante. Bem, a lei de Gay-Lussac, semelhante à lei de Charles, se o volume agora for constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais, a relação entre eles é uma constante, as retas que aparecem aqui são chamadas isócoras, porque o volume é constante, e o volume decresce nesse sentido aqui. Então V5 é menor do que V1, e é a mesma história aqui. Se o volume permanece inalterado, eu não posso alterar o volume. Se eu aumentar a temperatura, aumenta a pressão dentro do frasco. Se eu diminuir a temperatura, diminui a pressão dentro do frasco, que é aquilo que vocês conhecem como efeito panela de pressão. Ok? E temos o princípio de Avogadro, que o pessoal às vezes não lembra. O princípio de Avogadro ele muda um pouquinho, mas ele pode ir muito além de gases, mas diz o seguinte: volumes iguais de gases nas mesmas condições. Vejam bem, temperatura e pressão contém o mesmo número de moléculas. Na época, quando ele encontrou esse princípio, não existia ainda a ideia de moléculas, não existia muito claro o que eram átomos. Na época ele falou de partículas fundamentais, mas a ideia é o seguinte: o volume é diretamente proporcional ao número de partículas ou à quantidade de matéria que existe no recipiente. Tá? E essa relação volume por número de mol, já usando agora o termo atual, é uma relação sempre constante. Então, se você tiver volumes iguais, mesmo de gases diferentes, que estejam nas mesmas condições de pressão e temperatura, eles vão conter o mesmo número de partículas ou de átomos, moléculas, no mesmo volume. E essa constante aqui mais tarde se descobriu que na verdade era uma constante, a constante Reynolds, ou constante dos gases, vezes a temperatura pela pressão. Então esse valor aqui é a constante que nós encontramos quando relacionamos volume com a quantidade de matéria. Para os gases, gente, esse volume, quando você divide aqui, vê sobre esse que é o volume molar, tá?
O volume molar é grande o suficiente para quaisquer gases normais para conter o mesmo número de partículas, ou no caso moléculas, que é esse número bonito que vocês conhecem, 6,021023, ou, se vocês quiserem falar esse número, é 602 sextilhões de partículas. Tá? Claro, estou falando aqui de gases mais simples, moléculas gasosas que são muito grandes, que não são muito esféricas, que fogem da idealidade, elas não vão obedecer esse critério e você pode ter valores diferentes, tá, do número de partículas, mesmo que esteja a mesma pressão, a mesma temperatura. Ok? Muito bem. Quando você combina as 4 leis, Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro, todos eles têm uma relação constante. Isso aqui você pode brincar facilmente. Você vai chegar à equação dos gases ideais, ou a equação de Clapeyron. E a gente vai dizer o seguinte: qualquer gás que siga essa equação em quaisquer condições, por definição, é um gás ideal. E qualquer gás que não siga isso daqui em quaisquer condições não é um gás ideal, portanto, vai ser um gás real em algum modelo que você vai estudar. Você pode aplicar isso para um gás real? Não. Há algum, vamos dizer assim, sistema, alguma condição que isso pode ser aplicado a um gás real? Pode. Qual é a condição? Quando a pressão tende a zero. Quando a pressão é muito baixa de um gás, de um sistema gasoso, ou seja, onde você tem muito poucas partículas interagentes, então você vai ter uma grande separação entre as partículas, você quase não vai ter forças intermoleculares agindo, porque elas estão muito separadas, então elas começam a emular um comportamento ideal. Elas são ideais agora? Não. Mas elas começam a emular um comportamento ideal e essa expressão PV igual a nRT pode emular boa parte do seu comportamento em termos de propriedades. Mas ela não pode ser aplicada para gases reais, com a penalidade de você encontrar valores que não são reais. Uma vez eu estive com um grupo de alunos numa visita técnica a uma indústria de gases, e um aluno acabou perguntando para o engenheiro ali, o engenheiro químico, se eles conseguiam calcular a pressão utilizando a lei dos gases ideais, PV igual a nRT. É claro que o engenheiro deu uma olhada, né, teve vontade de dar uma risada, eu tive vontade de me esconder ali, e disse assim: olha, nós estamos trabalhando com gases reais aqui, altíssimas pressões, em alguns casos temos temperaturas que devem ser controladas, do contrário nós podemos ter uma explosão. Então, não, é claro que nós não vamos usar a equação de Clapeyron, porque essa equação é de gás ideal, não é o nosso caso aqui. Ok? Então tomem cuidado. Tem gente que termina a graduação, mestrado, doutorado, e a única coisa que ele aprendeu de gás é que todos os gases seguem PV igual a nRT. Não é o caso real. Ok? Lembrando somente de misturas, aqui muito rápido, lá da lei de Dalton, quando nós temos uma mistura gasosa, toda mistura gasosa é considerada homogênea em quaisquer proporções dos seus constituintes, e numa mistura gasosa a gente diz que cada gás, né, individualmente, ele contribui com uma parcela para a pressão total. Então a gente vai dizer o seguinte: se eu tenho uma mistura, né, de, por exemplo, 2 gases, cada gás aqui contribui para a pressão total com uma parcela chamada de pressão parcial, e essa pressão parcial é a pressão que o gás sozinho, tá, sozinho, ele exerceria se estivesse somente ele no volume. Então, cada gás ele exerce uma pressão parcial, PJ, e é como se ele estivesse sozinho no volume. Então, se eu tenho 2 gases, o que vai acontecer? Eu vou somar a pressão parcial de cada um deles, e a soma total é a pressão total. Cada um deles individualmente. Estou falando de gás ideal aqui, lei de Dalton para gás ideal, ainda que a lei de Dalton pode se aplicar também a gás real. Cada gás vai ter essa pressão parcial. Ok? E a pressão total é a pressão, muito semelhante à pressão parcial, é a soma das pressões totais do PI e PJ, mas se você quiser usar a expressão total, pressão total vai ser número de mols total, RT sobre V, porque os gases estão no mesmo volume, portanto estão com a mesma temperatura, e o que vai variar é o número de mols do gás A ou do gás B, e a pressão parcial pode ser também expressa em termos de fração molar. Pressão parcial é a fração molar vezes a pressão total. A pressão total é a somatória das pressões parciais. E aí chegamos aqui, rapidamente finalizando essa parte de gás ideal, na massa molar média. Né? Se eu tenho uma mistura de gás, a massa molar média
ela é deduzida muito facilmente. Você pode lembrar que o número de mols é a massa sobre a massa molar. A massa molar, brincando aqui, é a massa sobre o número de mols. E, claro, a massa é a massa molar vezes o número de mols. Não tem aqui nenhum problema. Tá? Mas se eu tenho uma mistura de gases, o que seria a massa molar média? A massa molar média seria a massa total dividido pelo número de mols total. Né? Quem é a massa total? A massa total é a massa molar vezes o número de mols. Então você teria a massa molar vezes o número de mols do primeiro gás, mais a massa molar vezes o número de mols do segundo gás, e até você chegar à massa molar, o número de mols do jésimo constituinte, e todos eles divididos pelo número de mols total. Que é o número de mols total? Seria o N1 mais N2 mais N3, até o NJ, né, constituinte. E aí, claro, você tem que lembrar, se eu tenho o número de mols sobre o número de mols total, isso é a definição de fração molar. Número de mols sobre o número de mols total é a fração molar. Então você vai ter X1M1 mais X2M2 até o XJMJ, ou um somatório que a gente diz aqui do produtório fração molar pela massa molar. Tá? Então só tem que lembrar que o número de mols aqui, a fração molar é o número de mols sobre o número de mols total. Ok? Muito bem. E aí, qual é o modelo de gás real? Aí temos que falar algumas coisas sobre definições. Né? O que é um gás real? Também, difícil definição, você não consegue nem definir direito um gás ideal, quiçá um gás real. Então, você vai encontrar nos livros a seguinte definição. Eu considero uma definição falaciosa. Né? Diz assim: didaticamente se diz que o gás real é aquele que sofre desvios do modelo ideal. Só que o modelo ideal não existe. Essa é uma maneira de targiversar, uma maneira de sair pela tangente, né? Porque nós não conseguimos definir. O gás real, a gente diz que o gás real é tudo aquilo que não é um gás ideal. Então, é a mesma coisa que definir banana é tudo aquilo que não é laranja. Enfim, mas é uma maneira que você encontra nas definições didáticas dos livros. Mas a gente pode dizer o seguinte, que o gás real ele incorpora no seu modelo outros fatores que melhoram, que ampliam o modelo do gás ideal e te dá uma explicação, uma observação, um comportamento mais realístico das propriedades dos gases, em termos reais. Então, por exemplo, um modelo de gás real ele consegue explicar como é que um gás se comporta em baixa temperatura. Lembra do modelo ideal? O gás ele se comporta da mesma forma em alta e baixa temperatura e nunca muda o comportamento dele. Mas um gás real, ele às vezes se comporta de maneira muito diferente em temperaturas muito baixas ou em pressões muito altas, ou temperaturas muito altas ou pressões muito baixas. Então, um modelo de gás real, ele tem que conseguir explicar o comportamento do gás tanto em pressões normais, como em altas pressões, como em baixas temperaturas e assim por diante. O modelo de gás real, as moléculas contêm volume, elas possuem volume. O volume não é pontual, o volume é real. Então as moléculas ocupam uma parte do volume do recipiente que as contém. Então o modelo ele tem que verificar isso também. E mais ainda, um gás real, um modelo de gás real, ele deve ter forças intermoleculares e esse modelo tem que explicar essas forças intermoleculares. As forças atrativas e as forças repulsivas. Claro que tudo isso daqui são desvios da idealidade, porque o gás ideal ele não tem nada disso daqui. Mas esses fatores eles não são desprezíveis em gases reais, ok? Não são desprezíveis. E aí nós chegamos aqui a duas das mais fortes, que são as interações moleculares, que a gente diz que são as principais causas do desvio da idealidade. Então nós temos as forças repulsivas. Essas forças elas contribuem para a expansão. Nós temos as forças atrativas que contribuem para a compressão. Tá? As duas são interessantes porque quando você tem forças repulsivas, as moléculas estão muito próximas e a tendência delas é se repelirem. Nós temos ali nuvens de elétrons, né? Então elas se repelem, elas estão muito próximas. E nas forças atrativas elas estão numa distância média de equilíbrio que tendem a ficar
juntas ali, basicamente equilibradas em torno de um ponto de equilíbrio. E se você vai pressionando, comprimindo essas moléculas, é claro que essas forças contribuem para a compressão, ok? E é aquele gráfico famoso que a gente conhece, né, de energia potencial. Então imagina que eu tenho aqui, ó, duas moléculas de gás, e essas moléculas estão separadas. Nós temos uma região em que as atrações dominam, temos uma região em que as repulsões dominam, e aqui nós temos uma região de contato muito próxima. Então imagina o seguinte, né, que essas moléculas estão separadas e elas estão numa região onde as forças atrativas estão dominando. Conforme elas vão se aproximando uma da outra, elas vão chegando num ponto de menor energia potencial. Aqui nós chamamos aqui de distância de equilíbrio. É claro que elas não estão em contato próximo. Aqui é só para a gente ver que elas estão muito próximas, mas aqui estão o que? Na menor região possível em termos de energia potencial. Se você forçar demais essa proximidade, ainda que aqui pareça que elas estejam em contato, elas estão numa distância média de separação. Se isso daqui diminuir, o que vai acontecer? A força de repulsão ela vai aumentar e a energia potencial vai subir muito rapidamente. Então, vai chegar num ponto, que é esse ponto aqui, em que nós dizemos que as moléculas estão em contato extremamente próximo e a tendência delas é se repelirem devido justamente às nuvens eletrônicas que compõem essa molécula, a parte externa do átomo, da molécula em si. Ok? E aí nós temos dois tipos de interação. Nós temos as interações de médio alcance e as interações de curto alcance. As interações de médio alcance são aquelas que geram as forças atrativas quando as moléculas estão se aproximando, elas chegam nessa distância aqui de equilíbrio que tem a menor energia potencial. Então as moléculas estão próximas entre si. Onde é que surgem essas interações? Elas surgem principalmente em temperaturas baixas, pressões moderadas. Por quê? Porque essas moléculas se aproximam, mas elas não estão juntas em contato próximo. E as interações de curto alcance, por sua vez, elas têm a ver com as forças repulsivas. Né? O que é interação de curto alcance? Quando as moléculas estão, talvez devido à pressão e volume, muito próximas entre si. Então a gente diz que a interação, a distância intermolecular é muito pequena ou de contato próximo. E quando isso ocorre, a tendência é essas moléculas se separarem. Onde é que acontece? Qual é o sistema quando isso acontece? Qual é a condição? Quando as pressões são muito elevadas. Você vai aumentando a pressão do sistema, as moléculas vão se aproximando, e, no caso, as forças repulsivas elas começam a imperar e, é claro, a energia potencial ela sobe. Por quê? Porque esse tipo de contato não é o contato natural para o estado gasoso. Ok? A tendência é se separar. Muito bem, então nós podemos pensar assim, ó. Quando você tem pressões medianas, as moléculas do gás elas se chocam contra a parede, ok? Estão se chocando aqui com a parede, mas elas vão se chocar com menos força do que deveria ser no caso ideal. Por quê? Porque essa molécula tem interações atrativas com outras, que acabam diminuindo a sua velocidade, freando o choque, ou a gente diz diminuindo a força do choque entre as moléculas. Então, num sistema onde as forças atrativas imperam, a pressão ela é menor, a pressão real ela é menor. Agora, quando você tem pequenos volumes, você tem também uma situação semelhante. Tá? Porque em pequenos volumes as moléculas do gás estão muito próximas entre si. E quando elas estão muito próximas entre si, elas não têm grande distância para colidirem. Então elas colidem com menos força, né? Justamente devido a que as forças repulsivas que começam a dominar. As forças repulsivas fazem com que elas se afastem. Então, quando elas têm contatos muito próximos, elas como se chocassem com pequenas almofadas. Então, em pequenos volumes, você vai ter o quê? Menos força entre as moléculas devido justamente força atrativa devido às forças repulsivas. Ok? Bem, e aí nós chegamos no modelo de Van der Waals, que vocês já devem conhecer também. O modelo de Van der Waals, na verdade, foi um modelo criado aqui por Johannes Van der Waals, e ele propôs isso, gente, na tese de doutorado dele, né? Em 1873. Ele começou a estudar a lei dos gases ideais e tentou incorporar nos gases ideais algum comportamento que
mostrasse a cinética molecular também dos gases. E ele começou a trabalhar em termos das forças atrativas e forças repulsivas e conseguiu melhorar a lei dos gases ideais. A equação de Clapeyron é basicamente essa daqui, só que incorporada com dois termos, o termo A, relativo às forças atrativas, e um termo B, relativo às forças repulsivas. É considerada uma equação semi-empírica, ou seja, com dados tirados de experimentos laboratoriais e com dados que são deduzidos a partir de princípios matemáticos, princípios físicos. É considerado uma das 10 mais belas equações da física, e realmente ela é bonita em alguns aspectos mesmo. Gente, o modelo de Van der Waals de gás real, que veja, é um modelo, também não é o gás real. O gás real, nós não encontramos até hoje uma expressão que consiga explicar perfeitamente um comportamento de gás real geral. Então, todos os modelos de gases reais também são modelos um pouco abaixo do real. Não sei se vocês conseguiram entender. Quais são os fundamentos da equação de Van der Waals? Tá? O modelo que ele utilizou para encontrar essa equação é justamente as interações repulsivas e as interações atrativas. Primeiro, ele tentou melhorar a questão do volume, que são as interações repulsivas. Quanto você diminui o volume, as moléculas começam a ficar muito próximas e, é claro, as forças repulsivas começam a imperar ali. E ele viu o seguinte: o volume real em que as moléculas ocupam é menor que o volume ideal. Lembra que no volume ideal, de um sistema ideal, as moléculas ocupam todo o recipiente, tá, que a contém. Mas no caso real isso não ocorre. Então o volume real é o volume ideal menos o volume das próprias moléculas. Esse B aqui, essa constante B, ela está diretamente ligada com o volume molar de uma molécula. Então, nesse caso, se você tiver N quantidade de matéria, que vezes B, isso vai representar o volume ocupado pelas moléculas dentro daquele recipiente. Eu não vou entrar nos todos os detalhes dessa dedução, porque isso vocês já viram em físico-química 1. Basta dizer que o volume real ele é menor que o volume ideal. Por quê? Porque você tem que desconsiderar o volume aqui das próprias partículas. Então, B passa a ser uma constante empírica, ela é proporcional ao volume molar, principalmente quando a temperatura ela vai se aproximando do 0 Kelvin. E aqui você tem uma relação interessante. O volume real ele é menor que o volume ideal. Por quê? Porque parte do volume é ocupado pelas próprias moléculas. Gente. Então, imagina que eu tenho um recipiente cujo volume seja esse aqui, o volume total. E eu tenho duas moléculas. Ora, se elas fossem dois átomos, vamos pegar aqui duas partículas que sejam. Se elas fossem moléculas ideais, diz o modelo ideal que elas ocupariam perfeitamente, completamente o recipiente que a contém. Mas se eu tenho duas, olha o que acontece. Essa molécula aqui, se ela for, vamos considerar perfeitamente esférica, ela tem um raio R. Se ela estiver em contato próximo com outra, e aqui as forças repulsivas começam a imperar, nós vamos ver que a distância entre elas é, na verdade, o diâmetro da própria molécula, porque seria 2 vezes R é diâmetro. Ou seja, qual é o volume máximo que elas podem ocupar? É justamente essa esfera tracejada. Se você pensar que essa daqui está fixa e essa outra molécula gira ao seu redor, esse é o volume máximo que elas podem ocupar dentro desse volume total. Isso aqui nós chamamos de volume excluído. Né? Então, o que vai acontecer? O resto não vai poder ser ocupado. Então, o volume real ele é menor que o volume ideal, porque no volume ideal a molécula ocupa todo o recipiente que contém, ela é pontual, ela não tem o volume excluído. Aqui tem. Tá? Então, tem uma parte do volume que eu tenho que excluir para poder colocar essas duas moléculas dentro dessa esfera. E aqui tem um cálculo bem interessante que você chega a esse valor de B, mas nós não vamos mostrar aqui, que não é o caso para a nossa aula de hoje. Ok? Então esse B ele vai representar um ajuste desse volume ideal. Eu vou ter que descontar desse volume ideal o volume que de fato é ocupado. Todo o resto não é ocupado. Então esse é o volume real em que o sistema agora ele funciona em termos das suas moléculas. Ok? E esse é um modelo mais representativo da realidade. E aí você pode pegar a expressão PV igual a RT, em vez de você colocar o V, que seria o volume, se você pensar que aquele PV passa a ser um volume real,
Ora, o volume real é o volume ideal menos NB. Então, você agora coloca o volume real, mas aí você já faz um ajuste. O outro que tem que ser ajustado é a pressão, que tem a ver com as interações atrativas. Tá? Interações atrativas tem a ver com a pressão. E pressão, gente, tem que sempre lembrar, é a força de alguma coisa, né, que está sendo exercida sobre uma área. Como nós estamos falando de moléculas, nós estamos falando de choques de moléculas gasosas sobre a superfície do recipiente que a contém. E aí você tem dois fatores que influenciam nessas interações atrativas. Primeiro é a frequência com que essas colisões ocorrem, as colisões intermoleculares e as colisões também com o recipiente, e a força das colisões intermoleculares. Então, todas elas vão te dar aquela distância média em que você tem forças atrativas imperando ali. Então você tem que ter choques, né? E nesse choque as moléculas se aproximam e elas podem momentaneamente exercer sobre as outras uma interação, uma força atrativa, e também a função em termos da força do choque. Uma coisa está se chocando, a frequência, outra coisa é a força do choque. Se você tem uma força de colisão muito fraca, essas moléculas elas quase não se aproximam. Se elas são fortes demais, muito fortes, é possível que você possa ter até uma reação química ali. Mas as forças de colisão intermoleculares, elas estão, em geral, do ponto de vista estatístico, médias. Então, elas é que vão influenciar tanto a frequência, por exemplo, como a força das colisões, nas interações atrativas. Só que esses dois fatores são independentes entre si, eles não são linearmente independentes, são independentes. Eles são, na verdade, proporcionais à concentração molar. O que é concentração molar? É o número de mols por volume, ou seja, a quantidade de matéria por volume. Se você tiver muita quantidade de matéria num volume, é claro que você vai ter maior frequência das colisões e maior força das colisões, até chegar àquela força média em que as interações atrativas imperam. Então, eles são proporcionais à concentração molar. Se você tiver muito pouco, uma quantidade de matéria num volume, a frequência de colisão vai ser muito pequena, a força das colisões também será muito pequena, e aí isso não vai ser interessante para as interações atrativas. Tá? Então, é só lembrando aqui, né? Voltando aqui à nossa moléculazinha, ela se choca contra a parede. Num caso ideal, não há forças de interação, os choques são completamente elásticos, então, quando essa molécula vai se chocar na parede, ela não vai ter nada que a freie. Mas no modelo real, esse choque aqui de colisão, e a força do choque, ela pode ter a velocidade, a força diminuída, por quê? Porque essa esfera verde, vamos dizer aqui, ela vai ser freada pelas forças atrativas que as outras moléculas exercem sobre ela. Né? Então, nesse sentido, a pressão com que essas moléculas exercem uma contra as outras e mesmo contra as paredes do recipiente é menor do que o caso ideal. Okay? É menor quanto maior for a atração entre as partículas. Okay? Então, nós podemos dizer o seguinte, nós temos a frequência e a força de colisão e todas elas são proporcionais à concentração molar. E como elas são independentes, nós podemos dizer que esse termo aqui é ao quadrado, ou seja, NV ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai corrigir a pressão ao quadrado. Então, nesse caso, a pressão ideal é maior que a pressão real. Por quê? Porque você não vai ter forças atrativas que estejam freando as moléculas. A pressão real é menor, portanto. E essa pressão ela é reduzida proporcionalmente à concentração. Ou seja, eu tenho frequência, tenho força que é proporcional à concentração, né? E os termos juntos vai ser o que? NV ao quadrado. Como a pressão ideal é maior que a pressão real, esse termo aqui ele vai ser proporcional à redução da pressão do teu sistema. E aí, claro, a pressão real passa a ser o seguinte, a pressão real é a pressão ideal, já que ela é menor que a pressão ideal, menos esse termo, ele é proporcional a esse termo aqui. Aí você coloca uma constante de proporcionalidade. Então você diz que a pressão real é a pressão ideal menos esse termo relativo ao que? As forças atrativas que irão diminuir a pressão real. Ok? Então essa constante empírica ela ajusta a pressão ideal, que não é interessante para nós, a um valor mais próximo do real.
E aí, com as devidas correções, você tem o seguinte: temos a equação de Clapeyron, PV igual a nRT sobre V, P igual a nRT sobre V, e você tem uma correção da pressão e uma correção do volume. A pressão agora passa a ser pressão real, só que a pressão real é a pressão ideal menos A N sobre V ao quadrado. O volume agora passa a ser o volume real, só que o volume real é o volume ideal menos NB. Quando você corrige esses termos, você passa a ter pressão real nRT V menos A NV ao quadrado. Então você corrigiu aqui a pressão ideal, né? A pressão real agora é a pressão ideal menos isso, beleza? E esse V aqui, que é o V real, passa a ser a V ideal menos NB. Então, quando você junta essas duas, pega esse termo, coloca aqui, ou pega este termo e insere desse lado, você tem a famosa equação de Van der Waals, ou modelo de gás de Van der Waals, ou VWD, modelo VWD. Ok? E essa equação, notem que uma parte dela é simplesmente empírica, que é a parte do gás ideal, que veio de observações empíricas de gases a baixas pressões, e a outra parte é uma interpretação cinético-molecular, deduzida a partir de alguns outros princípios de termodinâmica e estatística. E aí, quando você chega a essa expressão que consegue explicar boa parte do comportamento real. Ela é uma expressão muito bonita nesse aspecto. Tá? Então, o formato final, em geral, a gente não usa esse formato aqui, a gente divide tudo por N, porque V sobre N é volume molar. Tá? Então, você pode dividir tudo por N e você vai obter esse formato aqui. P igual a RT Vm menos B menos A Vm ao quadrado. Então, essa daqui é a expressão final da equação de Van der Waals. Então, esse é o modelo. E esse termo aqui está ligado que as forças repulsivas, ele é determinante quando o sistema está a alta pressão, e esse termo é determinante quando as atrações são importantes, ou seja, quando as pressões são medianas. O único problema dessa expressão, gente, é que ele separa as repulsões das atrações em termos completamente separados. Num gás completamente real, a gente não consegue separar quando vai haver força atrativa e quando vai haver força repulsiva. Você diz, não, agora só tem força atrativa. Não, mesmo quando há força atrativa, as moléculas estão exercendo repulsão sobre outras. Então você não tem como separar perfeitamente. Mas nesse modelo aqui, que é muito melhor que o modelo ideal, essa molécula separa, essa equação ela separa esses termos de maneira muito definida. Isso vai criar um único problema. O modelo de Van der Waals eu já mostro para vocês. Okay? A e B são as chamadas constantes de Van der Waals, e essas dimensões. A tem a dimensão de atmosfera litro ao quadrado sobre mol ao quadrado, é a correção da pressão relacionada às forças atrativas, e o B, no caso, é litro por mol, e isso daí é, na verdade, o volume molar. Vai corrigir o volume molar ideal, que está relacionado ao tamanho das partículas e, com isso, também as forças repulsivas. Ok? Dito isso daí, eu só quero terminar falando do limite. Essa equação de Van der Waals ela é belíssima, ela consegue simular quase todos os comportamentos reais, ela é muito boa. Claro que você tem que saber o A e o B de cada gás, ela não é geral, ela é específica para cada gás, então cada gás tem que ter o seu A e o seu B determinado, mas ela tem um limite. Né? Qual é o limite? Isso aqui, gente, é um gráfico real das isotermas do CO2. Isotermas feitas em laboratório, você tem um volume, tem a pressão, e é claro, quando você aumenta o volume, diminui a pressão, mesmo no caso real, continua valendo. Tá? Mas não é tão bonitinho quanto no caso ideal. Mas, por exemplo, aqui, ó, se você tem uma temperatura alta, aqui, ó, 50 graus Celsius, a pressão ela cai conforme o volume aumenta. Isso aqui está perfeito, está quase igual ao gás ideal. Está muito bonitinho. Mas quando você vai diminuindo a temperatura, as isotermas aqui, elas deixam de ser tão bonitinhas, elas começam a ter alguns, vamos dizer, joelhos aqui. Você continua diminuindo o volume, continua aumentando a pressão. A pressão aumenta, aumenta, aumenta. Mas ela começa a ter umas variações do caso ideal. Se você for diminuindo ainda mais a temperatura, aqui por causa do CO2, quando você chega à temperatura limite de 31,04 graus Celsius, você já começa a ter alguma coisa diferente. Você começa a ter um patamar aqui que você não vai encontrar nos outros.
Se você diminuir qualquer coisa de 31,04 graus Celsius, você vai descobrir que essa isotérmia ela já não é mais constante, no sentido que ela começa a ter descontinuidades. Ela não é mais contínua. Então, por exemplo, a 20 graus Celsius, você vai aumentando você vai aumentando aqui a pressão, ou melhor dizendo, você vai diminuindo o volume, até chegar, você começa do ponto A, vai para o ponto B, ponto C, você vai estar diminuindo o volume, mas você está aumentando a pressão. E no ponto C, você tem uma descontinuidade. Essa descontinuidade é devido ao fenômeno de liquefação. Entre o C e o D, a molécula ela está se liquefazendo, ela está passando agora para o estado líquido. E quando você chega no ponto E, você não tem mais gás, você tem líquido. Um caso ideal nunca vai acontecer. Uma molécula ideal, em termos gasosos, ela sempre vai permanecer o gás ideal, porque ela não tem força de interação. Mas aqui, a pressões altas, por exemplo, que é 60 atmosferas, essas moléculas estão tão próximas entre si, que a força de repulsão ela é vencida pela pressão e você começa a ter uma interação fixa entre elas e você começa a ter uma mudança de estado. E essa mudança aqui de estado, no caso, é do estado gasoso para o estado líquido. E claro, se você for diminuindo a temperatura das isotérmicas, as descontinuidades são maiores. Quando você pega a equação de Van der Waals, a única coisa errada na equação de Van der Waals é que quando você tenta emular esse tipo de gráfico, ele acontece daqui, ó, ele tem essas ondulações, né, de Van der Waals, e essas ondulações são estranhas. Por quê? Porque mesmo no caso real, quando você aumenta, o volume de pressão diminui, mas aqui, ó, vai ter caso ao contrário, quando você aumenta o volume, a pressão aumenta também. Essas partes aqui. Então, essas isotermas são isotermas fantásticas, elas não são reais. Por que acontece essas isotermas de Van der Waals? É justamente porque no modelo de Van der Waals ele separou justamente o que? As forças repulsivas num termo e as forças atrativas em outro termo. As moléculas no estado real elas nunca se comportam assim. Elas não são 100% atrativas em termos de interações e 100% repulsivas. Então, nesse caso aqui, quando essa temperatura está abaixo do que nós chamamos de temperatura crítica é a temperatura acima da qual um gás não se liquefaz sob pressão nenhuma. No caso da equação de Van der Waals, quando a temperatura está abaixo da temperatura crítica, que seria aqui, ó, ele aparece essas isotermas fantásticas. Se a gente pudesse tirar essas ondulações, ela seria exatamente igual ao caso real. Então esse é o limite da equação de Van der Waals. Maxwell, que vocês conhecem, ele diz o seguinte, cara, vamos perder tempo com isso não. É o seguinte, é só a gente cortar a parte das ondulações fantásticas e vai ficar exatamente igual ao caso real. Então, em geral, a gente faz a chamada construção de Maxwell, em que a gente corta as ondulações que são irreais, e aí você tem um gráfico que é, nossa, muito próximo do real. Então esse é o limite do comportamento, né, do modelo de Van der Waals. Ok, gente? Bem, vamos agora para a simulação de propriedade de gases. Ok? Há vários simuladores de gases que a gente pode utilizar para testar algumas propriedades de gases, alguns mais complicados, outros mais fáceis, alguns extremamente simples. Eu encontrei esse daqui, que é um simulador lá da Universidade do Colorado, de um programa chamado Interactive Simulations. E eles têm vários tipos de simuladores, mas infelizmente a maioria não serve para as nossas experiências de fisicoquímica. Mas esse daqui dá para a gente fazer algumas coisas interessantes. Ele se encontra aqui nesse endereço aqui de baixo, que vocês estão vendo. Está traduzido para o português, como vocês podem ver. Então depois vocês acessem esse site e comecem a trabalhar nesse simulador. Eu quero mostrar agora um pouco o treino que nós temos para esse simulador. Ok? Vou mostrar basicamente como é que ele funciona. É bem simples. Gente, vocês acessem aquele endereço e vocês vão chegar aqui no simulador, e o simulador ele tem algumas coisas interessantes. Ele tem aqui um sistema que você pode aumentar ou diminuir o volume do teu sistema. Você pode abrir o teu sistema para o vácuo exterior, né? Pode fechá-lo. E você pode colocar a largura do teu sistema, ele vai dar em nanômetros, tá?
O mínimo é 5, vai até 10, que seria um valor cúbico, e chega até 15 nanômetros. Aqui volumes lineares. Você pode utilizar isso daí e calcular depois o volume do cubo, se você quiser. Você tem isso. Você pode colocar um cronômetro para medir uma série de situações aqui dentro. E pode até colocar um contador de colisões que vai ser dado em... Você pode dizer, eu quero contar quantas partículas colidem em 5 picosegundos, em 10 picosegundos, em 20 picosegundos. Naturalmente que um picosegundo é impossível para o nosso olho acompanhar. Então, isso daqui é feito em termos cinéticos, uma simulação dentro de uma escala de picosegundos, de forma que nós consigamos ver, claro, naturalmente, essa interação. E aí você pode ter também um contador de partículas, partículas pesadas ou partículas leves, e aí a brincadeira começa aí. Você pode bombar aqui partículas, cada bombada são 50 partículas, ou você pode colocar manualmente aqui. E aí você pode já ver que algumas coisas vão mudar. A temperatura aqui, ela pode mudar, a pressão aqui, ela também, essa pressão pode ser em atmosfera ou em quilopascal, a temperatura em Kelvin ou em graus Celsius. E aí você pode brincar com esse sistema, aumentando, por exemplo, o volume. Deixa eu tirar aqui. Você pode aumentar o volume. Aqui você pode estar mantendo a temperatura constante ou você pode simplesmente modificar isso daqui. Se o teu sistema está basicamente a volume constante, você não está variando absolutamente nada. É claro que se você aumentar a quantidade de matéria, vai aumentar a temperatura, porque vai aumentar a pressão também. E você pode trabalhar, vou dizer assim, olha, eu vou manter o volume constante. Se o volume é constante, então o que vai variar? Vai variar a temperatura e a pressão. Então você pode aumentar a quantidade aqui de partículas e verificar como é que isso ocorre. Você pode, em algum momento, fazer um contador de colisões. Quantas colisões estão ocorrendo, por exemplo, em 10 picosegundos. Ou você pode, não, eu quero ver em 20, a cada 20 picosegundos, quantas colisões ocorrem. Então, você olha ali, opa! Você diz assim, oh, caramba, 20 picosegundos, tem 951 colisões. Por quê? Porque eu tenho aqui 589 partículas pesadas interagindo ali. Esse valor ele é constante? Não, porque essas partículas não estão batendo do ponto de vista o quê? Constante no recipiente, porque também elas batem entre si. Então, se você fizer uma outra contagem, mais 20 picosegundos, nem sempre os números vão dar o mesmo. Normalmente não vai dar o mesmo. Muito dificilmente você vai ter duas contagens iguais. Vai ter alguma diferença e aí por diante. Você pode, claro, manter a temperatura constante. Aí, nesse caso, você pode variar o volume. Se você varia o volume, o que vai acontecer? A pressão, a temperatura está constante ainda. Mas você pode variar, por exemplo, a temperatura aqui. Então, se eu vario a temperatura, o que vai acontecer? Se eu diminuo o volume, no caso vai diminuir a temperatura pela lei de Charles. Se eu aumento o volume, aumenta a temperatura. Por quê? Porque eu estou mantendo a pressão aqui variável. Tranquilo? Constante. Tá joia? Então, notem que a pressão ela não muda aqui. Joia? Aqui eu posso variar a temperatura. Aqui eu posso variar o volume. Volume para cima, volume para baixo. Ou posso diminuir aqui a quantidade de partículas. Joia? Claro que eu posso, tem um cronômetro, eu posso fazer várias coisas com esse cronômetro. Por exemplo, eu poderia pensar o seguinte, olha, eu vou abrir o sistema para o vácuo por, sei lá, tantos picosegundos. Eu vou fechar quando eu fizer 10. Pronto, fechei. E aí, nossa, perdi um monte de moléculas, só sobrou 395, tinha um bocado. Ou seja, em 10 picosegundos eu consegui perder metade disso daí. Eu posso fazer uma mistura de gases aqui também, gente. Posso colocar partículas mais leves e aí encontrar interações entre elas. Posso
tentar medir a quantidade de colisões na parede em determinada quantidade de tempo. Eu posso até brincar um pouco, por exemplo aqui. Deixa eu facilitar a nossa vida aqui, deixa eu colocar valores inteiros. Eu tenho 400 moléculas pesadas, partículas pesadas e 200 partículas leves. Vamos dizer que eu quero medir aqui o tempo de 20 picosegundos. Né? Já valeu aqui, aí eu abro. 20 picosegundos. Quase, mas deu ali. Né? Quantas moléculas sobraram? 262 e 124. Alguém lembra quanto tinha antes? Né? Quantas moléculas saíram? Saíram um bocado razoável aqui. Saiu mais o que? Pesadas ou leves? E aí você tem um tempo mais ou menos de exposição ao vácuo. Você vai perceber, claro, né, que uma das partículas vai sair muito mais facilmente que a outra. E assim por diante. Tem muitas outras coisas que vocês podem ver. Vocês podem variar a temperatura aqui. Ó. Você varia a temperatura e é claro que a pressão pode variar aqui. Então, se eu mantiver a pressão constante, ó, eu não consigo variar aqui a temperatura. Se eu posso manter a pressão constante e variar o volume, posso variar a temperatura, não posso mais. Sim, eu posso diminuir aqui, já está o volume máximo. E assim por diante. Tá? Eu quero que vocês verifiquem isso daqui depois, brinquem um pouquinho com esse sistema. Por quê? Porque você pode até pensar o seguinte, olha, eu estou em que pressão? Eu estou com uma pressão 113 atmosferas. Né? Será que eu consigo diminuir essa pressão? Olha, modificando o volume. Vou diminuir aqui o volume, vou chegar a 100. Eu vou colocar o volume máximo aqui. Esse é o volume máximo do meu sistema de 15 nanômetros lineares. Mas eu queria chegar a uma pressão de 20. Aqui eu não posso mais mexer. Né? Eu posso diminuir a temperatura? Será que com isso diminui a pressão? Sim, a pressão vai diminuindo. Ou eu posso diminuir também, diminuindo a quantidade de partículas. Né? Olha lá. E aí você tem uma diminuição razoável também. Eu quero chegar em 20. Opa, passei aqui. E eu posso ir ajustando uma a uma aqui. Ó. Ok, ficou claro, gente? Então vocês vão trabalhar esse simulador, é simples. Alguém pode dizer assim, tranquilo, isso daí é bobagem, mas as perguntas que vocês vão ter que responder a partir desse simulador não são tão simples assim. Ok? Então vocês vão trabalhar com o simulador, vão se apropriar dele de certa forma. Por quê? Porque com ele vocês vão ter que responder os trabalhos, a atividade dessa nossa prática aqui. Então, vocês vão ter que responder o seguinte, vocês vão ter 13 questões para responder. Qual a temperatura e quantas partículas pesadas seriam necessárias para manter a pressão em 1 atmosfera no menor volume possível? Então, isso aqui vocês podem encontrar maneiras diferentes de fazer isso. 2. Quantas partículas pesadas seriam necessárias para manter a pressão em 10 atmosferas no maior volume possível na temperatura de 300 Kelvin? Então, também fácil. Quantas colisões ocorrem no período de 20 picosegundos? Tranquilo, até aqui não tem problema. Aqui já começa a ficar um pouquinho diferente. Qual a temperatura e quantas partículas pesadas e leves misturadas seriam necessárias para manter a pressão em 1 atmosfera no maior volume possível? 4. Qual a temperatura em uma mistura com um número igual de partículas leves e pesadas seriam necessárias para manter a pressão em 409 kPa no maior volume possível? Então, tranquilo até. Mas aqui você já tem um quinto que você vai ter que fazer algumas considerações. Considere uma mistura de partículas leves e pesadas nas condições de 400 Kelvin, 26,7 atmosfera e volume linear de 10 nanômetros. Qual seria a massa molar média da mistura? Aqui você vai ter que fazer algumas considerações para poder chegar a esse valor, porque você não tem todos esses dados.
E lembre que um mol corresponde a 602 sextilhões de partículas. Aqui vocês vão ter que usar alguma consideração para chegar a um valor que seja interessante dos dados que vocês encontrarem. 6. Mantendo a pressão constante em 3,9 atmosfera, quantas partículas leves seriam necessárias para que a temperatura caia a 15 Kelvin? E pesadas, quantas seriam necessárias? 7. Em um sistema com a mesma quantidade de partículas, mantidas nas mesmas condições, o número de colisões em um período fixo de tempo é sempre constante no sistema? E aqui eu quero que você explique. O que mais? Questão 8. Preencha a tabela abaixo, considerando a temperatura constante em 500 Kelvin em um sistema com somente 500 partículas leves. Veja bem. Essa tabela ela continua, tá? Aqui eu só coloquei até 8.4 para vocês terem uma ideia, mas ela vai até 15 nanômetros lineares. Aí eu quero que vocês calculem as colisões a cada 20 picosegundos para cada uma dessas condições e, com isso, encontre a pressão relacionada a esse volume nessa temperatura com essa quantidade de matéria. Joinha? Então, a tabela grande, vocês vão preencher esse daqui. E aí, com os dados tabelados, no modelo ideal, eu quero que vocês plotem os gráficos P versus V, V versus número de colisões e P versus número de colisões. E aí você vai considerar que a caixa de partículas seja cúbica. Tá ok? Vocês vão ter que pensar aqui como fazer. 10. Caso fosse utilizado partículas pesadas, os gráficos, esses gráficos anteriores, seriam diferentes? Qual a explicação para a diferença no número de colisões? E aí, explique, ok? O 11, vocês vão ter que fazer considerações. É com vocês aqui. Considere que o gás utilizado seja de Van der Waals e que os valores das constantes de Van der Waals sejam B igual a 3,20 vezes 10 a menos 2 decímetros cúbicos por mol e A 1,338 atmosfera decímetros a sexta por mol ao quadrado. Utilizando os dados do volume tabelado acima, calcule as pressões no modelo do gás de Van der Waals e plote o gráfico P versus V tá, correspondente. Considere que a caixa das partículas seja cúbica, então você tem uma metragem linear para isso daí. Joinha, aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Qual a maior diferença entre os dois modelos? Porque você plotou aqui no modelo ideal e plotou aqui no modelo de Van der Waals, ok? Nota que você vai usar a pressão e volume que vocês já encontraram na tabela e vai considerar como se fosse o modelo de Van der Waals. Claro que vocês vão corrigir com A e com B. Então, qual a maior diferença dos dois modelos? Vocês vão explicar. Se for o caso necessário, vocês podem plotar os dois gráficos num só e comentar isso daí. Quanto tempo o sistema, com 200 partículas pesadas e 200 leves, na temperatura 300 Kelvin e 10 nanômetros de volume linear, levará para perder metade do número total de partículas? Ou seja, tem 400 aqui. Quantas partículas leves e pesadas permaneceram? Qual a pressão final e inicial? Qual o fator termodinâmico que impele a fuga das partículas para o vácuo? Isso aqui tem que ter uma resposta boa, tá? E a entrega, gente, até o dia 9 de julho e não vai ser tolerado atraso, porque já é a data final do período. Esse relatório ele vai ser tanto uma nota parcial, como também vai ser a nota final. Então, quero um relatório nos trinks, bonito, tá? Introdução, resumo, a questão da metodologia que vocês utilizaram, os resultados, a discussão dos resultados e uma conclusão legal. Ok? E, claro, as referências bibliográficas. Eu não vou aceitar depois do dia 9 de julho. Então, a data não é para entregar no dia 9, é até o dia 9. Semana que vem é a aula assíncrona, para vocês trabalharem esses dados, para vocês tirarem dúvidas também. E aí que a nossa disciplina, de certa forma, do ponto de vista síncrono, ela termina hoje com esta aula. Joia? Os demais relatórios eu preciso até essa semana. Tá? Não deixem para depois. Tem gente entregando relatório com mais de 30 dias de atraso da data acordada. Esse daqui não vai ser possível. Joinha? E aí eu quero finalizar, né, dando meu agradecimento a vocês por esse semestre. Obrigado pela participação nesse semestre que foi bem desafiador. Vocês foram cobaias numa nova disciplina.
uma disciplina experimental em versão remota. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigado pela turma da noite, a turma também da tarde, pela participação. Ok? E é isso aí. Obrigado.